Muy buenas tardes Muito boa a todos los tarde a todos hermanos, os irmãos, ministros companheiros, companheiros, reunidos lá en Cabudare, em Cabudare, estado de Lara, no Venezuela, estado de Lara, lá na Venezuela, que estiveram en el reunidos día de hoy, no dia de hoje, y también a e los hermanos também os irmãos allá en Ciudad lá em Victoria, Ciudad Vitória, Tamaulipas, que también que também estarão reunidos hoy en la hoje tarde, pela tarde, tarde-noche, pela noite, y todos los que e todos aqueles que hoje estejam reunidos y han estado reunidos e durante estiveram el día también en los reunidos durante o diferentes dia países. também nos diversos países. Estiveram reunidos hoje, Jueves 9 de noviembre de este quinta-feira, 9 de novembro deste ano de 2023. Realmente é um privilégio poder enviar estas palavras de saudação para todos vocês. E E também saudar o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, no México. Podem tomar assento se estão em pé. Podem assentar-se se estiverem de pé. Na mensagem Sustentados no Deserto, que foi pregado em 18 de agosto de 2000, uma parte aqui que eu quero compartilhar com vocês, nestas palavras que lhes estarei falando, nos fala o nosso irmão William Soto Santiago, a Igreja de Jesus Cristo, mesmo que ela tenha tido dificuldades na sua trajetória ou percurso, mesmo assim Cristo não abandonou a sua igreja. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja o tempo todo, guiando a sua igreja até que entremos na terra prometida do novo corpo e até que nos leve à ceia das bodas do Cordeiro, e sempre estaremos com Ele ou junto dele. Agora vimos como é que Deus tem sustentado pelo deserto o povo hebreu, Israel terreno, e como tem sustentado a igreja do Senhor Jesus Cristo na sua trajetória desde o dia de Pentecostes até este tempo final, o último tempo. Cristo não abandonou a sua igreja. Esteve passando de etapa em etapa, esteve passando ela e esteve dando para ela o alimento espiritual através do servo fiel e prudente de cada era. Tudo isso na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vimos como o Israel terreno e o Israel celestial foram sustentados no deserto por essa trajetória que ele seguiu ou percorreu, a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Cristo esteve na sua igreja e com a sua igreja, na sua igreja e com a sua igreja, nunca a abandonou. Morre uma geração, mas nasce outra nova geração, morre uma era, mas nasce uma nova era. E assim tem sido, tem acontecido de era em era, e nunca faltou o alimento espiritual na era que está vigente, presente, que corresponde a cada tempo. Esses mensageiros receberão uma recompensa grandiosa, enorme, porque foram os servos fiéis e prudentes da sua era, que receberam da parte ou a favor de Cristo esse maná escondido, esse alimento espiritual, e o deram para o povo, e para o último dia o anjo do Senhor Jesus Cristo receberá o maná escondido do lugar santíssimo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A revelação divina, a fé, a revelação para ser transformados e raptados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E lembrem-se que essa fé de rapto, ele nos falou dela aí na página 88 do livro de Citações, uma porção aí, onde nos mostra um extrato do livro dos selos, onde se fala o que é que traz a fé de rapto.
Parágrafo 751, extrato do primeiro selo diz: Mas pensem, agora ele escreveu isto, mas quando ele foi escrever sobre estes outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Ele foi comissionado para escrever tudo o que ele viu, mas quando esses 7 trovões aqui em Revelação 10 se deram a conhecer, ele disse, não escrevas isso. Absolutamente não escrevas isso. São mistérios. Nem mesmo nós sabemos o que é isso. Na minha opinião, eles serão revelados rapidamente. E quando isto for feito, dará fé para esse rapto de graça para essa igreja. Nós só nos movemos através de tudo aquilo que nós conhecemos. E aí escreve os 7 trovões, fé de rapto. Temos observado tudo através de todas as dispensações, vimos os mistérios de Deus, vimos o aparecimento do grande recolhimento da noiva nos últimos dias, mas todavia ainda tem algo aí dentro, com o qual não podemos nos iluminar. Mas eu imagino que quando esses mistérios começarem a sair, Deus disse, para agora, detente, espera por um minuto. Eu revelarei isso naquele dia quando... João, não escrevas isso, absolutamente não escrevas, porque eles titubearão sobre isto. E no livro de selos diz que tropeçarão. Apenas deixa isso seguir. Eu revelarei isso naquele dia quando eles tenham uma razão para saber dele. E lá no livro de selos diz quando tenham necessidade de saber na tradução. Agora vejam, ele escreve aí, os trovões é igual, darão a fé de rapto. E é esse maná escondido que é os 7 trovões. Esse maná escondido, o conteúdo desse maná escondido, que são os 7 trovões, são os que darão essa fé de rapto, diz aí nosso irmão Branham. E o que faz referência aí o nosso irmão William se refere aí, que é a revelação divina, esse maná escondido do lugar santíssimo, o qual é o maná escondido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da era da pedra angular. Agora vejam onde é que isso seria dado a conhecer. Vamos ver o que nos disse o reverendo William Branham do lugar, ou sobre o lugar onde seria dada essa fé de rapto, diz. Na página 155, parágrafo 1387, nos diz agora: em fazer isto, eu tenho vindo aqui com o propósito de ensinar as últimas copas, as últimas 7 copas ou taças, e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntamente nesta hora na qual vivemos, seguindo-a depois da abertura dos selos, as 7 eras da igreja, e escreve uma carpa, uma tenda. E escreve aí em cima também o ensinamento na carpa, na tenda, igual os 7 trovões, as 7 trombetas, e também escreve copas ou taças, e do lado esquerdo escreve as 7 trombetas, as 7 copas e os 7 trovões. E por isso não poderíamos fazer campo ou espaço para fazê-lo, mas eu espero tão breve nós possamos obter um lugar suficiente grande para isso. Seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou seja que ponhamos uma carpa ou tenda para que possamos ficar nela tudo aquilo que o Senhor nos guiar a fazer. E aí é onde ele escreve aí, 2002, carpa, tenda. E vejam que ele desejava, anelava colocar essa carpa ou tenda na qual nela ele sabia que era o lugar onde Deus cumpriria a promessa de dar-lhe o ensinamento, dar a conhecer os trovões, as copas, as trombetas, as pragas, e dessa forma o povo que estivesse vigente, presente neste momento, fosse o povo que seria transformado, raptado. Porque o povo que estaria recebendo esse cumprimento seria o povo que seria raptado, porque obteria a fé de rapto. E ele, uma vez, ele estava muito contente. Olhem, vamos até essa página 74.
Parágrafo 638, porque ele, quando olhou, Deus estava mostrando aí para ele esse lugar e lhe deu detalhes, minúcias muito importantes, bem detalhadas, as quais nos mostram como Deus iria cumprir essa promessa. Mas vejam, como Deus escondeu, ocultou tudo para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não fizesse uma imitação. Mesmo que quando já se cumpre e se está cumprindo, então olham e já veem como é que Deus iria cumprir isso, e o diabo usa pessoas, inspira pessoas para que se movam para imitar, façam a imitação, porque já estão vendo o que é isso. Mas enquanto fica isso no coração guardado, o diabo não pode saber disso. Como será esse mistério? Tal como esse mistério será de tudo isso que está acontecendo no meio da igreja, o qual, ou isso é o cumprimento da promessa de que Deus, no meio do seu povo, estaria dando-lhe a fé de rapto. E como a estaria dando? Só os escolhidos que serão transformados são os que compreenderão, entenderão, receberão essa palavra, esse ensinamento. E aquilo que estará acontecendo no quartinho de madeira, e ele viu isso e não entendia o que estava acontecendo lá dentro. Também será um segredo para que não surjam imitações. Mas olhem aqui, aí ele mostra detalhes muito importantes, porque olhem, diz... Página 74, parágrafo 638, diz: o dia que nós iríamos pôr a pedra angular, e eu lembro dessa manhã, quando eu acordei, e debruçado no quarto, no piso de cima, aqui mesmo na rua 7, algo disse: levanta-te sobre os teus pés. E eu me levantei, eu estava deitado, eu me levantei e vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar, tinha um rio, e aí é que ele escreve rio, que corria pelo vale, e escreve um vale. E eu fui até lá embaixo, no rio, e escreve rio. Eu entendi que isso era um lugar onde João Batista, escreve Elias, tinha vindo, eu esteve batizando as pessoas, ou a gente, e eles tinham transformado isso num lote de porcos, né? Num local de porcos. E agora vejam essa parte aí. Tinham feito esse lugar, e ele me dizia: Benji, mais em cima, tu te lembras mais lá em cima dessa parte, essa zona lá de Guaquate, essa parte lá de cima, em direção da montanha, tem um lugar aí onde tem criadouros, e tudo isso, o que faz tudo isso é contaminar a água, e eles prestarão contas por causa disso. Porque toda essa água que depois filtram aqui para a mesma comodidade ou uso. E não, a pessoa não pode tomar essa água diretamente do rio porque está contaminada. E me diziam, todos eles prestarão contas por contaminar. Não apenas eles por essa água, mas todo aquele que contaminar a terra, contamine a terra. Mas vejam, aí ele falando comigo quando eu lia essa parte... Aí também ele me falava, me dizia: olha, toda essa área aí, eles ficam criando porcos, leitões ou cerdos. Outros lugares chamam de chanchos, que são porcos, né, em espanhol. E todo esse desperdício, toda essa... Tudo isso que esses criadouros produzem afetam, prejudicam a água, contaminam a água. E isso não está certo. Mas vejam, como já tinha um lugar onde, quando o irmão Branham foi na visão, essas pessoas já estavam com esses negócios lá em cima, onde criam leitões, chanchos, e tinham contaminado a água. Ou seja, já era uma coisa que já estava aí funcionando, ou seja, feita, porque já estava contaminada toda essa área aí, onde o anjo o colocou para olhar esse lugar enorme. E ele diz aí, agora veja como é que vai estar criando isso,
e muito mais esses animais onde entraram esses espíritos, aqueles demônios entraram nesses animais, quando falaram para Jesus, não nos atormentem, deixem a gente quieto, não chegou a nossa hora, deixe que nos metamos. Tinha essa legião aí, chamava-se legião, deixe-nos metermos, adentrarmos em todos esses cerdos ou porcos, vejam, foram cerdos ou porcos onde se meteram esses demônios. De modo que toda essa parte daí onde estiveram contaminando, ele me falava, todos eles prestarão contas por terem contaminado a água. Agora vejam que ele diz, eu criticava muito isso, apenas dizendo que isso não deveria ser feito assim, vê? Não deveria ser feito isso, porque... E talvez essas pessoas aí sabem que estão contaminando a água e continuam fazendo isso. Sabendo e tendo em mente, ou seja, que essa água as pessoas vão usar essa água, tendo isso em mente. As pessoas que vivem na comunidade ou nessa comunidade. Agora, apenas dizendo que isso não deveria ter sido feito enquanto eu estava aí ou lá. Uma voz falou comigo e me levou para cima, acima. E aí descendo uma pedra angular e as éreas uma flechinha apontada para a pedra angular e eu notei, vi o tabernáculo assim, tal como ele está agora, mas tinha tanta gente até que eles estavam apertadinhas e o tabernáculo estava nessa condição, nessa situação, e eu estava feliz de pé atrás do púlpito. Deus, que bom és tu para dar-me um tabernáculo. Vê, ele estava feliz porque, pense bem, ele sabia que em um lugar assim, desse tipo, era que Deus iria cumprir essa promessa de trazer a fé de rápido, pregar os trovões e assim, dessa forma, dar-lhe a fé para ser transformados as pessoas, aos escolhidos que nesse momento estariam escutando essa pregação. O tabernáculo estava lotado e ele, pois, desejava que fosse no seu tempo, que fosse ele. Ele não foi ao Egito, a Israel, ou seja, em direção a Israel, e no Egito foi falado para ele que não és tu. Volta para trás novamente, não é o tempo e nem é o ministério que tu tens, ou seja, que ele desejava, ele queria que Deus cumprisse todas as promessas que faltavam e estabelecer o reino e tudo isso, todas essas coisas, porque cada mensageiro tenta de puxar para a sua todas as promessas enormes ou maiores que ele puder, tenta puxar para ele, mas ele chega até onde Deus lhe permite chegar. E vejam que ele estava contente atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E nesse tempo o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é teu tabernáculo. E escreve aí um vale, um rio e um tabernáculo. E escreve também, este não é teu tabernáculo. De quem é? Ou seja, que existe um lugar que é de um ministério, em uma pessoa onde se estaria dando a conhecer a fé de rápido. E ele já viu isso funcionando. Ou seja, que tudo o que ele viu, agora nós estamos vivendo, estamos palpando, pegando, e está se fazendo, se tornando uma realidade. Já é uma realidade no meio do povo. Isso que ele viu, no futuro nós estamos vendo já agora sendo cumprido. Agora continua dizendo o nosso irmão Branham, nosso irmão William, aqui na mensagem Sustentados no Deserto, diz, sem essa revelação, não existe transformação nem rápido. Para todos aqueles que queiram ser transformados e raptados, eu quero lhes dizer ou dizer-lhes que sem essa revelação, não te vistas porque tu não vais, não irás. Esse é o ditado que nós temos. Não sei se vocês entendem esse ditado. Vocês sabem que quando tem uma festa grande, uma coisa importante, todo mundo quer ir. E tem alguns que não estão convidados, e então se vestem, se ajeitam como se estivessem convidados. E eles que querem é ser penetras, querem entrar para
para estar sem ser convidados, mas o convite para a ceia das bodas do Cordeiro é o traje, a vestimenta de noiva, o batismo do Espírito Santo, as primícias e depois o corpo novo e eterno, vestimenta interior e vestimenta exterior. E agora podemos ver que para este tempo final, o último tempo, é necessário a fé para ser transformados e raptados, porque sem essa fé não poderão ser transformadas, as pessoas não poderão ser transformadas fisicamente sem essa fé. E assim como a fé para ser transformados interiormente e obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico gira em torno da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, na sua obra de redenção na cruz do Calvário, a fé para ser transformados fisicamente e obter o corpo físico gira ao redor ou em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. A fé, a revelação da sua segunda vinda é a que nos prepara para ser transformados e raptados. Olhem na página 108 do livro de Citações. No parágrafo 946 diz: a vida que está na palavra, ou seja, o germen, e aí escreve alma, o germen na semente. Aí, na 946, aí em cima escreve o germen, a vida está na palavra. Ou seja, o germe na semente. A palavra é a semente que o semeador saiu para semear, plantar. A vida, então, é Cristo na palavra. E aí escreve Espírito Santo, E.S. A vida, então, e aí ele escreve E.S. A vida, então, é Cristo na palavra, vindicando, confirmando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. E assim chegamos a ser ou tornar escravos do amor dele, uma noiva. E em cima escreve a palavra é a semente. E aí também no final da noiva escreve vindicando, confirmando. Agora vejam. De que forma essa vida que está na palavra, que é a semente que o semeador saiu, diz aí, para semear a vida, então é Cristo na palavra, vindicando, confirmando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele, não você. Agora vejam, como que sem essa fé, sem a revelação, a revelação da segunda vinda do Senhor, sem essa revelação, a pessoa não pode ser transformada e raptada. É por isso que ele diz que sem isso, sem essa revelação, não te vistas, porque não vais. Ou seja, que é necessário, se requer essa revelação. Essa palavra é necessária porque é a palavra que é vida. É a que traz a vida. É a que produz a vida. E assim como a palavra produziu a vida, esse nascimento do corpo teofânico da sexta dimensão, que gira em torno da primeira vinda do Senhor, para a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda que é como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Essa palavra produzirá esse corpo eterno e glorificado. É a palavra sendo falada, a que produz essa promessa em cada escolhido de Deus. Sem essa revelação, não se podia obter o corpo teofânico na primeira vinda do Senhor para receber esse corpo teofânico, novo nascimento. E sem a palavra, sem a revelação do mistério da segunda vinda do Senhor na sua obra de reclamação, não se pode obter o corpo glorificado, eterno, imortal e corruptível. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, e essa fé a dá Cristo, o anjo do pacto, clamando como quando
Ruge um leão e 7 trovões, emitindo, produzindo suas vozes. A revelação dos 7 trovões, a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Sem essa fé, sem essa revelação, porque fé é revelação, sem essa fé, ninguém poderá ser transformado estando vivo neste tempo final. Agora vejam como, de que forma estivemos vendo ontem também algo muito importante ontem, onde o irmão Branham nos mostrou aí nessa porção que tínhamos lido, ou que lemos, desse ancião, do velhinho, que recebeu a visão, a vista, visão de seus olhos. O irmão Branham tinha dito que apenas temos suficiente fé para a cura divina. E vem as coisas que Deus mostrou através dele. Veem essas coisas que Deus mostrou através dele, parcialmente, temporariamente, aquilo que vocês viram em parte. Ele falava assim: vocês verão no seu poder absoluto, no seu poder pleno. Agora vejam, Deus fez grandes coisas através do reverendo William Branham, nas quais, nessas 5 ocasiões ou vezes, ele deu uma amostragem, uma amostra do que será um filho de Deus adotado, um filho de Deus com essa fé de rapto, essa fé que os 7 trovões estão dando. Vejam que agora você pode ver que se fala em tempo presente, ou no presente. E você, já no fim do ministério do nosso irmão William, nos últimos anos, ele dizia: quando forem pregados, ou sejam pregados os trovões, quando os trovões estejam dando e sendo proclamados, estarão dando a fé de rapto em uma grande capa catedral. E tudo ele falava para o futuro. E agora nós podemos falar em tempo presente, podemos dizer: agora Deus está nos dando a fé de rapto agora. Deus está trovejando, dando a conhecer, através desses 7 trovões consecutivos, a fé de rapto. Agora vejam que sem essa fé ninguém poderá ser transformado estando vivo neste tempo final. E vejam que quando a fé moveu-se aí, nesse momento aí ou lá, e nessa parte onde o irmão Branham diz que ele teve compaixão, vejam, aí teve amor aí projetado, saindo. E lembre-se que a grande vitória neste tempo final será no amor divino, a grande vitória no amor divino, porque a fé moveu-se e o amor se projetou, saiu. Vejam, move-se a fé e o amor se projeta, sai. Agora, essa é a mesma, continua dizendo nosso irmão William, esta é a mesma revelação que obtém os santos que já partiram ou partiram. Vejam, os santos que partiram é essa mesma revelação que eles estão recebendo, porque os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e diz: em carne se levantarão. Isso está em São João capítulo 5, versículo. Vamos procurar isso aqui por um momento, porque ele no estudo bíblico ele escreve aí em carne. Nessa parte ele cita isso aí, nessa porção dessa escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25 em diante, diz: em verdade eu te digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, ou seja, ressuscitarão. E aí aqui ele escreve: em carne ouvirão a voz do Filho de Deus, e escreve em carne humana, escreve o irmão William, porque eles estão escutando lá o que se está falando aqui.
Agora olhem o que diz aqui o nosso irmão William. Essa é a mesma revelação que os santos que já partiram obtêm, porque eles desde a sexta dimensão, desde o paraíso, eles podem ver para cá e podem escutar também. Eles não têm nenhum problema nisso, e não tem o problema de que alguém lhes vai estar dizendo ou falando, não creiam nisso, isso é fanatismo. Olhem. Já o nosso irmão William já nos vinha dizendo, falando que isso iria acontecer, isso. Ele já vinha advertindo, nos avisando e nos alertando que quando estivesse a grande carpa catedral estivesse no cumprimento dessa promessa, da fé de rápido, sendo trazida para os escolhidos de Deus, iriam haver ou existirem pessoas falando para as outras, os que são manufaturados ou incrédulos, dizendo, não creias nisso, porque lembre-se que Judas chegou até um certo ponto, e daí ele não passou. Agora vejam que ele aqui nos fala que os da sexta dimensão não têm esse problema de que vão dizer para eles, não creiam nisso, isso é fanatismo. Nós escutamos isso já. Não creia nisso, isso é fanatismo. Ou não creias nisso. Tem outro que prega, tem outro que também prega, um por aqui, que tem muitos conhecimentos também, sabe muito. Nós também escutamos isso a respeito disso. É isso que ele está colocando aí, que os da sexta dimensão não têm esse problema. E aqui na Terra, isso sim, tem os crentes na mensagem de pessoas que se levantam dizendo, não creiam nisso, isso é fanatismo. E também dizendo, sim, por aqui também, olha, isso aqui é muito mais eloquente, conhece muito mais a mensagem desse que está aí, nessa grande carpa que foi construída e que está fazendo algo aí que eu não creio nisso. Aqui tem alguém que tem muito mais eloquência, sabe muito mais da mensagem que esse rapaz aí que começou faz poucos dias. Podem falar assim, podem dizer para ele. Mas vejam, como é que Deus cega a uns e abre os olhos de outro, como diz o irmão Branham aí. Mas vejam que eles na sexta dimensão, eles não têm esse problema lá na sexta dimensão. Não creias nisso. Tem um outro que também prega e outro por aqui que também tem muitos conhecimentos também. Mas vejam, na sexta dimensão, cada anjo mensageiro não pode fazer outra coisa a não ser dizer, essa é a grande voz de trombeta da qual nós pregávamos, da qual nós falávamos para vocês. Vejam que lá eles estão dando a conhecer que isso que eles estão escutando, isso era do que eles tinham falado para eles quando estavam aqui na Terra. Vejam na página 156, parágrafo 396. Agora vejam como é que Deus, lá no tempo da primeira vinda do Senhor, nesse jovem carpinteiro de Nazaré, Deus cegou todos esses líderes. Lhe diziam, tu não tens 50 anos e tu dizes que viste Abraão. Eles pensavam que eles sabiam de tudo, sabem tudo, tinham todo o conhecimento da lei, todas essas coisas, e eles tinham todas as escrituras, mas vejam, de que lhes valeu ter a mensagem de Moisés e todas as escrituras que falavam do cumprimento da vinda do Messias, e quando veio o cumprimento da vinda do Messias, eles não creram. Não lhes serviu de nada, lhes valeu de nada ter tanto conhecimento da mensagem, se quando Deus cumpriu lá a promessa da vinda do Messias, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não o receberam, rejeitaram. Disseram que pelo dedo de Beelzebul ele expulsava fora demônios e um monte de coisas falaram de Jesus. Mas Deus, vejam, Deus quando diz que vai cumprir algo grandioso, enorme no meio do povo, grande, Ele o cumpre de uma forma simples, e quanto maior a promessa é, muito mais simples continua sendo ou é. O que os homens chamam de loucura, Deus o chama de grandioso, e aquilo que os homens chamam de grande,
Deus chama isso de nécio, de loucura. Agora vejam como a noiva... Aqui nos diz o irmão Branham na página 156. Aqui nos fala o irmão Branham na página 156, parágrafo 396, diz: mas em obediência, esta mulherzinha de fé, a que vive por fé ou pela fé, a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou distante, longe, em algum outro lugar, em alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja onde for, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor para que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso, ela faz parte dessa palavra e está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra, irmão. Não podem ver isso, irmãos? Eu espero que isso não passe em branco de você, despercebido de você. O corpo está esperando aquele que é a palavra. Aí está essa parte, vejam. O que é a palavra? Esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou faça vivo, faça viver. Vê o que foi que nós lemos aí, na página 108. Diz que a vida está na palavra. E diz aqui que o corpo está esperando, que é a palavra, e esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou faça vivo, torne vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir a vida de nenhuma outra forma ou modo. Ela ainda sente isso lá fora, ou sente lá fora. E ela sabe que isso vai acontecer. Então, acontece aqui. Então, ela despertará, acordará. E aí desenha uma pedrinha angular. E Deus disse que seja. E ela saiu, tal como a primeira saiu. Agora olhem aí como a palavra, o corpo está esperando, que é a palavra, esperando que a vida, que é o Espírito, confirme ou a faça viva. E bem aqui do ladinho, ou faça vivo, bem aqui do ladinho escreve em carne. Ou seja, onde diz que o Espírito, a palavra esperando para que a vida, que é o Espírito, e aí desenha uma flechinha apontado para uma pedra angular e as eras, e escreve em carne. O que é que confirmará e o vai fazer vivo, tornar vivo, vai vivificar essa palavra no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino? É o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora, nós podemos citar aí ou aqui a página 134 do Livro dos Selos e a 277, todas essas porções ou partes. Mas vocês já sabem aí esses lugares onde se nos fala desse Espírito Santo que nós temos, diz aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vê, ela está esperando essa vida, ou seja, que é o Espírito, em carne, diz, em carne, ela não vai receber outra coisa. Outra vida não funcionará. Tem que ser essa. Agora continua dizendo o nosso irmão William, se os pensamentos do coração dos seres humanos fala muito mais alto do que as palavras no céu, escuta no céu muito mais alto os pensamentos do coração das pessoas do que as palavras das pessoas, então lá estão escutando o que as pessoas pensam e o que as pessoas falam. E os santos não lhes interessa escutar outra coisa aos santos a não ser a grande voz de trombeta, aqueles que estão no paraíso e os que estarão aqui na terra neste tempo final. Vejam.
Se lá não lhes interessa nem sequer os pensamentos de pessoas que estão pensando contra, maquinando contra, coisas contrárias à obra de Deus e falando coisas, tampouco coisas que são as que têm a ver com a fé de rapto, a eles não lhes interessa isso, senão uma só coisa lhes interessa escutar a grande voz de trombeta, e aqueles que estão, e aos que estão na terra também. Isso também, nada disso nos interessa também, não. Continua dizendo o reverendo William Branham: eu escutarei essa trombeta final, essa última trombeta, e ressuscitarei. Vê? Aí tem isso. Como estará escutando o irmão Branham e o seu grupo? Pela pregação desses 7 trovões que estão sendo pronunciados, falados consecutivamente, os quais estão dando a fé de rapto para os escolhidos. Diz, de modo que ele com seu grupo estará escutando essa trombeta soando no meio da igreja de Jesus Cristo neste tempo final, e também os outros anjos mensageiros. Ou seja, todos lá estão escutando o que nós estamos escutando. Essa grande fé de trasladação, essa grande fé de rápido, porque eles escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. A vida está na palavra. Podemos colocar esse tema para esta ocasião de hoje, quinta-feira, 9 de novembro deste ano de 2023. Muito obrigado por vossa amável atenção a todos os irmãos reunidos lá lá na Venezuela, e também os que estão no México, na Argentina, no Panamá, na Colômbia, em todos os lugares onde hoje tem reunião ou tiveram reunião durante o dia. Que Deus os abençoe grandiosamente. Já amanhã nos veremos, se Deus quiser, sob o tema do estudo bíblico de amanhã, onde esperamos também grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos. A vida está na palavra feita carne, com o Dr. José Benjamin Pérez Matos.